Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio oferecido pelo Conexão Sindistal. Eu sou Gabriela Rosa, engenheira eletricista e associada Sindistal. Hoje eu estou aqui com os convidados, representando a distribuidora Enel, com o Vinícius também, que é diretor do Sindistal. E eu vou abrir essa mesa pedindo para que vocês se apresentem, falem do que vocês fazem, um pouco do trabalho de vocês, qual o cargo de vocês e quais são as expectativas aqui para o nosso podcast. Em seguida, Vinícius pode se apresentar, que a gente já vai começar esse bate-papo aqui bem animado. Vou começar por mim, Alessandro. Começar por você, vamos lá. Meu nome é Alessandro Borges, eu já passei pela Sérgio, já passei pela Ampla e hoje Enel. Vou fazer agora em dezembro 28 anos de empresa e já atuei na baixa tensão, mas minha especialidade mesmo é média. Mas eu já rodei bastante aqui dentro da empresa e hoje eu faço parte de uma área chamada Special Connection, que são conexões especiais, e a gente trata da parte de baixa tensão, GD, baixa tensão individual, baixa tensão coletiva e média tensão. Eu sou Matheus Costa, sou especialista de atendimento da pré-conexão para a GD Grupo A na distribuição Rio. Eu sou Vinícius Airão, engenheiro eletricista, diretor técnico do Sindistal. Vou começar abrindo minha reclamação, tenho mais ou menos uns 26 ou 27 anos, que o Alessandro tem mania de vez em quando, não aprovar de primeiro meu projeto, dar um aditamento, fica a reclamação aqui registrada. Dá uma ressalvazinha. Só para deixar anotado. Passado 26, 27 anos, ele dá de vez em quando, ele não... Não vai descontar aqui. Não vou descontar. Fica calmo que eu vou moderar isso aqui, tá? Não vou deixar nada acontecer. Bom, gente, para começar aqui, eu gostaria que vocês, né, falassem um pouco para nós de como funciona o processo de solicitação em baixa tensão. Eu tenho uma liga nova, como vocês chamam, para solicitar um padrão de entrada de energia. Como é que eu espero esse procedimento da distribuidora? Quais são os fluxos internos de vocês? Quais são os prazos? Isso é comercial? Isso é técnico? Isso gera uma nota? Em que momento gera uma nota? Quais são os canais e o que os projetistas têm que fazer para poder realmente terminar essa conexão? Né? Essa pergunta aqui é para entender como funciona o fluxo principal. Então, vamos separar assim por medição individual. Então, medição individual, hoje, até 38 kW, o solicitante, né, o interessado, ele pode procurar uma de nossas agências ou ele pode também fazer o pedido pelo 0800, tá? E não precisa de apresentação de projeto. Existe um formulário, esse formulário pode ser adquirido na loja, na própria agência ou também no site. No site tem esse documento. Então, individual até 38 kW não precisa de projeto, tá? E o nome da ordem que se abre para esse pedido, até 38 você pode pedir uma ordem de ligação nova normal. Acima de 38, como requer projeto, a gente orienta a abrir uma ordem chamada aprovação de planta / projeto. Então, quando você, acima de 38, tá, seja agrupada ou individual, você tem que procurar a loja ou ir pelo 0800 e abrir essa ordem de aprovação de planta / projeto. De posse dessa ordem e já com o projeto elaborado, você vai encaminhar esse seu material técnico, né, a RT, o projeto propriamente dito, você vai encaminhar para projetosbtrj@enel.com. E lá tem uma equipe que vai fazer essa análise e vai dar essa resposta. Deixa eu dar um passo atrás, então, para... A gente fica pulando de concessionária, de vez em quando a gente acha que só tem um jeito, né? Então, eu tenho mais do que 38, então antes de qualquer coisa eu preciso criar um número da ordem. Exatamente. É isso. Eu vou na agência ou faço... Até 38, ligação nova direto. Você pode ir na loja ou 0800. Beleza, agora vamos para cima de 38. Eu tenho que criar essa nota. Eu tenho que dizer para alguém, olha, eu quero abrir uma... aprovação de planta Eu preciso aprovar uma planta / planta, aí vão me dar um número de uma nota. Isso. E aí eu vou mandar pro e-mail todos os documentos técnicos e digo no e-mail, ó, a favor da prosseguimento da ordem XPTO, seguem os documentos.
Isso. Certo. E eu acho bem importante deixar claro quais são esses canais aqui dentro desse fluxo, porque, por exemplo, você falou sobre 0800 ou loja para abrir essa ordem inicial, que pode ser uma ordem de serviço comum ou pode ser uma ordem para aprovação de planta barra projeto. São só esses canais, efetivamente? Eu consigo fazer isso pelo e-mail? Essa solicitação desse tipo de Não, ordem? por e-mail não. Por e-mail não. Certo. O e-mail, então, é um canal que a gente usa apenas quando eu já estou em posse do número da ordem que é aberto no canal 0800 ou no canal via loja, certo? Exatamente. E existe algum WhatsApp? Abertura da ordem? Sim, Sim, imediato. automática. Imediato. Só que só posso fazer isso do horário comercial. No horário comercial. Tem algum WhatsApp, algum outro canal para poder abrir essa ordem? Tem o canal do WhatsApp também. Muito bom. Então a gente sabe que Aquele tem mesmo- mais um canal. É aquele mesmo canal, eu não sei se é o mesmo canal que a colega Letícia. a Letícia falou, não sei se é o mesmo canal, mas tem pelo WhatsApp também. Tá certo. Bom, ainda falando desse fluxo, estou em posse dessa ordem, dei entrada via e-mail para essa ordem. Como é que funciona? A gente recebe uma devolutiva da distribuidora de, recebi a sua ordem, esse projeto está em análise. É a partir daí que começa a contar o prazo? E visto que a gente deu entrada nisso, essa análise, ela ocorre como? Ela ocorre pelo setor técnico? Se a gente tiver, por exemplo, alguma coisa relacionada à troca de ramal, como é que é isso? Isso é comercial? Isso é técnico? Que horas isso se divide e como que o projetista recebe essa informação? Então, assim, bem assim, um comercial dentro, um técnico dentro de um comercial em cima disso do que você falou. Quando você elabora o projeto e envia para esse e-mail projetos BT, prazo regulado, nós temos 30 dias para analisar e te dar a resposta. Tendo indeferimento, você entra com a correção, né, e zera a ordem e conta um prazo de 30 dias novamente. Tá? Havendo a aprovação, você é comunicado. E aí, uma coisa importante que o pessoal não está entendendo, e às vezes isso assim, a gente já percebeu que criou um impacto muito grande. A gente até divulgou isso, mas eu acho que as pessoas não ficaram muito ligadas nisso. Quando essa ordem de aprovação de barra projeto é só para aprovação do projeto. Então, o que hoje uma construtora... Hoje não, hoje o pessoal já tomou consciência de que tem que fazer o procedimento que eu vou falar agora. Mas antes não, eles davam entrada nessa aprovação de planta barra projeto, era aprovado e ele ficava passivo. E aí a obra do prédio ia evoluindo e aí nada Tá acontecia, esperando, né? nada acontecia. Então qual é a orientação importante? Recebeu a aprovação da ordem, né? Aquela ordem, aprovação barra projeto, recebeu a aprovação, se o PC tiver construído, entra de novo pelo canal que você abriu aquela ordem e pede a ordem de ligação nova, citando a ordem de aprovação barra projeto. Tá, isso é muito importante. Vamos lá. Essa segunda solicitação, ou seja, dentro desse fluxo nós temos 2 momentos onde o projetista é ativo, onde ele solicita para a distribuidora alguma coisa. Primeiro momento, quando a gente abre a ordem, que é no via 800 ou via agência, vamos dizer que são esses dois. Possivelmente temos agora o WhatsApp também. E o momento onde esse projeto é aprovado e a gente reingressa pedindo a conexão, certo? Exatamente. Esse pedido pode ser feito via qual canal? Via e-mail, via 0800, via agência? O mesmo canal que você abriu a ordem de aprovação de barra projeto. Então, nesse caso, seria 0800 ou agência. Os mesmos canais. Só que, aí um detalhe importante. Quando você for abrir essa ordem de ligação nova, vamos tomar uma suposição aqui, tá? É um prédio, né? Com, não sei lá, 50 medidores. Então, vamos supor que o projeto dele foi aprovado hoje, né? Em novembro, e aí o PC dele está montado em fevereiro de 2026. O que ele tem que fazer? Ligar para esses mesmos canais que ele abriu a ordem de aprovação barra projeto, citar essa ordem de aprovação barra projeto, dizendo que quer uma ordem de ligação nova. Ó, eu quero uma ordem de ligação nova, mas, por favor, anota aí na observação que o meu projeto já foi aprovado através da ordem tal. Acabou. E aí, o que vai acontecer? Isso vai startar um profissional chamado pré-venda, que a gente chama, né? Um vistoriador. Ele vai chegar lá, o PC estando todo ok, ele envia para estudo de rede. E aí começa a contar o tempo
daquela ordem de estudo de rede, daqueles prazos que tem, se for MT, 120 dias, se for BT, 60 dias. Deixa eu te fazer uma pergunta, Alessandro. São algumas, né? Eu estou entrando primeiro aí com a aprovação de projeto, entendi que esse seria o fluxo. Nesse momento da aprovação de projeto, os custos de obra já estão determinados, ou seja, a figura do orçamento de conexão já é dada nesse momento? Ótima pergunta, Vinícius. Então, se houver disponibilidade na rede, a sua ordem ela é liberada para o setor técnico, né, como a Gabriela citou, o setor técnico comercial, baixa tensão, e esse setor vai tomar a providência de fazer a ligação, inclusive a instalação do ramal. Mas se a rede existente não for compatível com o que você está pedindo, gera-se um projeto de rede, tá? E aí cai naqueles prazos. Se a intervenção na rede para te atender, né, o que você pediu, envolver só baixa tensão, 60 dias. Se envolver média tensão, ou se a rede, ou se o processo envolver mais de 1 quilômetro de rede, né? Ou seja, desculpa, até 1 quilômetro de rede, 120 dias. Mas esse estudo de rede é feito no momento na etapa de aprovação do projeto? Não. É lá na ligação nova. Na ligação nova. Na segunda ordem. Isso, na Eu não segunda ordem. consigo inverter isso, Não, fazer a solicitação do estudo de rede não. anteriormente, porque imaginem que o prazo seja ou muito longo, ou os custos que podem recair sobre o investidor ou sobre o proprietário sejam altos. Então, Vinícius, a gente trabalhava dessa forma. A gente sempre trabalhou dessa forma e a gente acreditava que era melhor. Mas isso não é bom para a empresa, porque a gente fazia o projeto, inclusive até executava, e o empreendedor não ia à frente. Então, a certeza que a gente tem hoje de que a coisa está pronta é que, quando ele solicita a ordem, a segunda ordem de ligação nova, é porque de fato está pronto, porque ele montou o PC. É como se. Aí você me adicione ou me corrija se eu estiver errada no meu entendimento. É como se, fazendo comparação com outros distribuidores que a gente está acostumado, mais acostumado, vou dizer assim. É como se esse momento dessa segunda solicitação dessa ordem fosse a assinatura do orçamento. Por exemplo, para GD. É onde eu estou dizendo, é isso que eu quero, correto? Fazendo a Aí correção. deixa eu te fazer uma pergunta. Então, aí estamos falando em prédios com mais unidades, né? Prédios residenciais. Eu vou contar um caos aqui, tá? Durante 30 anos, meus 30 anos de vida profissional, eu nunca vi um empreendimento vertical. Nem vai dizer que é mentira, mas é verdade. Isso é com todo mundo. Que a gente não ligasse na provisória de obra. Porque a construtora se preocupava com tudo. E a última coisa que tinha era a concessionária, né? Lembrar. Então, mas a gente tenta fazer o direito. Então vamos fazer o depara, né? Eu preciso estar com o PC montado. O PC montado para você é só as caixas ou cabeamento também passado? É pronto ou pronto mais ou menos Não, pronto? PC pronto. Pronto. Por quê? Porque se você fizer o meio PC, meio, Reprova ele reprova a Pode vistoria e vistoria. sua ordem não vai para estudo de rede, ela fica suspensa. Então é o pronto. Então, enquanto você não acertar aquilo lá, a empresa reconhecer que de fato você, olha, tá pronto. Olha, gente, vamos agora nos mobilizar para fazer o que tem que ser feito para ligar o cliente. É nesse momento que. Beleza. Então, se E eu tenho um esse- prédio de 8, 10 pavimentos, se a construtora tiver 2 neurônios, na hora que tiver a primeira laje pronta, a primeira parede, monta o PC, porque senão você A não gente vai ter conexão. Exatamente. a gente aconselha isso. Então, assim, hoje a gente tem alguns problemas, né? A gente não, o empreendedor, né? Que chega desesperado na empresa porque o projetista muitas das vezes não é o executor, ou o projetista não tem o cuidado de tratar o cliente, de levar o cliente até essa finalização. Aprovou o projeto, tá resolvido. Exatamente. Estamos fazendo a Isso, obra, aprovou, missão cumprida. Foi lá, entregou a ordem de aprovação / projeto e não se preocupou em abrir a segunda e nem de se colocar à disposição do cliente. Fala assim, olha, quando você for fazer isso, você me avisa. Quando você fizer o PC, me avisa, porque eu vou abrir a ordem de ligação nova para você, para gerar a ordem de estudo de rede. Isso é muito relevante, porque é como se a gente efetivamente só tivesse aprovado a carga. Sim.
Só prover a carga, beleza, O tem papel tá carga, aprovado. Papel. mas efetivamente não tem nada ali Não da, tem nada, da não tem nada. distribuidora. Projeto, E aí, a gente entende que a gente segue o seguinte fluxo, né? Que eu acho importante deixar isso bem claro, principalmente para quem está assistindo. A gente tem, aliás, a primeira ordem, solicitação com a primeira ordem, a análise do projeto, aprovação do projeto, execução, vistoria, segunda ordem e análise de rede. Isso, a ordem de Exatamente. estudo de rede, exatamente. Ou seja, diferente de outras distribuidoras que trabalham com a vistoria após o final da obra de rede, aqui a gente precisa que isso já esteja pronto para que a distribuidora tenha a garantia de que está executado para fazer a parte dela na obra de rede. Não é isso? Então, isso realmente gera muitos problemas porque a pessoa fica esperando para executar. E aí, até vou deixar aqui abrir esse espaço para deixar esse asterisco, esse IPC, esse importante pra caramba, para a audiência, porque eu sempre falo muito da importância de só executar com projeto aprovado. Eu falo muito disso, especialmente quando a gente fala de distribuidora, posso dizer distribuidora light, né? Que é o contrário esse processo. Eu falo, gente, é só depois que o projeto está aprovado. Por quê? Pode vir uma ressalva, pode vir um custo, pode vir alguma coisa que não está prevista e aí o seu cliente não contava com aquele orçamento. Nesse caso aqui, a atenção ainda é muito maior. Por quê? Porque a gente precisa entender bem das normas para executar esse projeto quando a gente tem a aprovação e depois observar a obra de rede, certo? Exatamente. E nesse caso, eu vou fazer uma pergunta. Essa obra de rede pode gerar custo para o cliente, via regulatório, correto? Sim. E aí, como é que acontece isso? E se o cliente desiste? Então, se gerou custo, as informações técnicas que ele deixou na ordem, tá? Porque tem lá CPF, se for pessoa física, pessoa jurídica, CNPJ, tem contato de e-mail, tudo isso tem no processo dele. Gerou rede, isso gera um documento dentro da empresa, no estudo de rede, chamado RDS. Né? Esse RDS é um boleto, né, do custo da participação financeira. Então a empresa vai lá, pega a carga dele, né? Existe um cálculo de participação financeira, até o cálculo da ANEEL, resolução 1000, e a gente usa esse cálculo, uma planilha, coloca lá o que ele declarou de carga, joga no investimento que foi feito, pode ser que gere custo ou não. E o cliente é informado, gerando custo ou não, ele é informado. Ele recebe esse boleto. Gerou custo, pagou esse boleto, automaticamente o sistema reconhece esse pagamento e a obra já entra na programação. Ou seja, é automático. Né? Automático. A vistoria final, depois que acaba a obra de rede, como é que funciona? Como é que está funcionando ela? Ela é automática? Ela não é automática? Tem alguma vistoria ou não? Já que a gente já teve uma vistoria prévia, a conexão é automática. Vistoria. Aí você acabou a obra. Teoricamente é só colocar o medidor ou você faz uma nova vistoria? Ou tem que ter alguma solicitação? Não, então, aí, de forma prudente, a equipe que vai lá, que vai conectar o cabo, aí a gente tem... Esse é um leque bem amplo, tá? Tem situações onde o cliente já passa o cabo, tem outras que a gente passa o cabo, enfim. Mas essa equipe que vai lá para fazer essa conexão, é claro que ninguém vai conectar sem ver o que está lá do outro lado da parede. Então, sim, a equipe costuma fazer essa verificação. Mesmo porque a gente está, você sabe, não é só Rio de Janeiro, é o Brasil inteiro. Eu posso, de repente, estar ligando o cabo no transformador e não ter nada do outro lado. Então, teoricamente, a gente tem uma vistoria como um procedimento técnico da distribuidora para garantir a segurança na conexão, mas não como uma etapa do processo comercial. Ou seja, a gente não tem um momento onde o cliente tem que ser ativo para solicitar qualquer tipo de vistoria nesse processo final de conexão. Não, final. É automático, né? É automático. Ele conecta. E a solicitação, estamos falando em agrupamento, tá? E a solicitação do medidor, nessa hora, ele liga só o medidor de serviço, Isso. ele coloca todos os medidores, como é que Vamos lá, a gente está falando de coletivo. Coletivo. É bom usar sempre coletivo, porque o coletivo é bem mais complexo, ele é mais complexo, né? Então, assim, é sempre visando essa ordem. Sempre visando essa ordem. Então, quando essa ordem eu já vou acelerar as etapas, né? Teve a participação financeira, o cliente pagou, nós instalamos o transformador, a equipe foi lá, né? Instalou o cabo,
né, para ligar lá a proteção geral, para fazer a conexão da proteção geral dele e alimentar o PC, então fica a cargo. Aí se o condomínio já tiver formado, né, geralmente é o condomínio que pede o medidor de serviço. Isso aí. Sim. Então aí, outra dica importante, Gabriela, outra dica importante. Essa ordem de estudo de rede, essa ordem de ligação nova, não a primeira. A aprovação de planta barra projeto é só a formalização da aprovação do projeto. Mas essa ordem de ligação nova, que vai gerar uma ordem de estudo de rede, né? Que vocês não têm conhecimento, mas aqui dentro, através da ordem de ligação nova, que é importante, a gente vai ter essa informação. O síndico ou o próprio empreendedor, se o condomínio não tiver sido formado, quando ele for pedir esse medidor, ele tem que citar essa ordem. Ele vai citar essa ordem. Assim como a gente faz na BT, né? Como faz na BT. Assim como ele fez para aprovar o projeto dele, que na hora que ele abre a ligação nova Uhum. e cita, olha, eu tenho um projeto aprovado. Porque se você abrir uma ordem de ligação nova e não disser que você teve um projeto aprovado, a sua ordem vai ser suspensa te pedindo o projeto. Sim, isso. Ok? Isso é comum. Teve um déjà vu. Não, porque acontece. Eu tenho um projeto aprovado. É tudo que acontece, a gente já passou, óbvio. A gente já passou. A gente não tá acima de suspeitas, a gente vive isso. E a gente vai vendo as pessoas passando repetidamente. Por isso que eu acho importante essa conversa e esse esclarecimento. Porque o pessoal fica esperando. Sim. Não, eu acho que o Alessandro mudou esse negócio todo só pra me dar nó na cabeça. Não, que isso. Tem cara. 25 Não, anos sempre fazendo foi sequência. assim. O homem mudou o negócio todo. É, mas tem que conversar com o pessoal que pensou nisso lá atrás, né? Sempre foi assim, né? Pelo que eu me recordo. Não, antigamente a gente fazia Mas antigamente- orçamento de conexão. Pra mim e pra ele. Antigamente, pra mim. Mas, de fato, então, isso funciona desse jeito. Isso. E tem alguma previsão de mudança? Ou esse processo vai Não, esse vai processo permanecer? mudou há pouco tempo em relação a esse, né, prejuízo que a gente estava tendo de fazer uma rede, fazer um investimento e o cara não ia à frente, né? O empreendedor não ia à frente. Sim. Isso mudou agora. Não, há pouco tempo. Ou seja, há pouco tempo. Tá, gente. Não, acho que tem uns 2 anos. É, então. Tem uns 2 anos. É. É porque a gente, eu Vou tô falando há pouco concordar. tempo que a gente vinha, né, há anos. Ele levava 20 anos pra mudar uma versão de norma agora. Exatamente. Enfim. Aí, só frisando isso aí. Então, ó, quando for pedir essa ordem de ligação nova do serviço do prédio, ele tem que usar a ordem de ligação, fazer a instalação do medidor, ele tem que dar essa ordem. Que lá no sistema, alguém vai olhar e faz assim, e a rede já foi construída. Você deu referência. Mas ligada. Eu liguei lá o condomínio, né? Aí eu vendi lá, tem 100 unidades, liguei o condomínio, entreguei lá o negócio, 10 pessoas vieram morar. Até lá os 10 primeiros, ok, a construtora tá lá. Aí a construtora vai embora, o projetista vai embora, não vai embora. Daqui a 3 meses, 4 meses eu me mudo. Aí eu vou pedir o medidor pra. Beleza, tá ótimo. Aí eu, né, leigo, né? Ótima pergunta. Vai ligar, vai ligar. Você vai ligar pra ele. Vai ligar pra ele. Você vai ligar. Eu tenho que Porque dar eles dar acham uma que é uma também. questão meu da amigo. distribuidora, né? É. Sempre. Cara, ó, então, você vai ligar pra Enel. A Enel vai te pedir projeto, vai te pedir um monte de coisa. Tá. Porque ela não sabe. Ou seja, então a construtora e o instalador devia ser Isso que eu ia falar, organizado, então, não exatamente, olha falar só. olha, para pedir a ligação, use esse número. Você tá morando, você tá dizendo pra mim que você tá morando, então eu tô acreditando que o empreendedor entregou o empreendimento, formou o condomínio, já existe um Fez síndico tudo. estabelecido, né? E aí você vai procurar o síndico. O cara tem informação. A gente nunca teve esse porque- problema, tá? Porque a gente acredita que esse cara tem, de fato ele tem a informação. Tá, mas no primeiro momento você redevolve, pega o número do projeto, me dá o número do projeto. É, porque esse vai ser indeferido ou algo do tipo, Entendi. suspenso, vai ser suspenso. Peraí, vai te pedir projeto. Aí você vai ligar, você, Vinícius, ficar vai bravo ligar pra com mim, o Alessandro, pelo amor de Deus, eu tô aqui num prédio novo agora, eu tô vendo o meu transformador aqui da janela, vocês fizeram, e aí a Enel tá dizendo que eu tenho que apresentar projeto. Calma, Vinícius, me dá o número da ordem aqui. O síndico deveria fazer isso com você. É. Ó, todo morador, o cara entrou, tá aqui, o número da ordem, assim, ó, quando você for pedir seu medidor, usa essa ordem aqui, tá? É isso. Então, vamos fazer mais um ponto de atenção aqui, principalmente para quem está assistindo. Quando a gente fala de distribuidora Enel e padrão de entrada coletivo, principalmente quando a gente está falando de novos empreendimentos, e aí é para você, cliente que esteja assistindo, para você, profissional que possa vir a prestar serviços. O número da ordem de aprovação do projeto é uma informação primordial.
para conseguir qualquer serviço com um PC. O pessoal chama de PC, vou falar PC. Com um agrupamento, né? PC, gente. Agrupamento Chama é de PC PC. também. PC. Então, eu acho que é muito importante deixar esses pontos destacados aqui, porque é isso que vai garantir Ou o seja, fundamento. projetista, não perca o número. Não perca o número, informe o número para o seu cliente, isso é importante. Isso é importante. Isso é importante. Ou projetista, vendo o número de novo. Cada cliente que liga R$10 o número. Não faça isso, projetista. Bom, gente, certo. Deixa eu só perguntar. Acima de 38 kVA, mesmo que fosse uma unidade individual, o processo seria esse. Se eu quiser ligar um 200 amperes, por exemplo, o único. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Mesma coisa. Beleza. Então o projetista também não vai embora antes de ligar. Fica até o final. Sim, a gente vai acabar circulando sempre dentro de fluxos, as questões aqui são condições de fornecimento mesmo. E aí, falando um pouco mais disso, quais são hoje os limites da Enel para atendimento individual e para atendimento coletivo? Ou seja, quando é que eu posso manter múltiplos atendimentos individuais ou quando eu sou obrigado a ter um coletivo? E isso é muito importante, né? Porque as pessoas têm muitas dúvidas. Será que já tem lá 4 medidores, vou botar mais um, será que eu posso? E qual é a projeção, vou melhorar a pergunta, disso para os próximos anos? Então vamos lá, vou te responder. Então, não vou te responder no padrão antigo, porque, como eu já tinha conversado antes com você, nós temos uma norma já publicada, tá? É a 1580, é a nova norma da Enel hoje de ligação coletiva, né? Vou responder em cima dessa norma. Então, se eu não me engano, página 50 e alguma coisa, página 18, não sei, tabela 2, enfim, tá lá na tabela dizendo o seguinte: mudou. Antigamente era até 8. Hoje, inclusive está classificado até como individual, né? O padrão hoje, o padrão novo, ele remete muito ao padrão individual. Ele usa muita coisa do individual. Então, nessa tabela, onde ele classifica o que você está me perguntando, ele fala assim: especificação técnica 1569, que é a de individual. Então Eles são separados. então ele considera individual. Aí ele bota assim: até seis monofásicos, eu entendo que precisa de projeto, tá? 6 monofásicos hoje precisa de projeto. Porém, ele é individual. Assim, Gabi, para responder a sua pergunta melhor, a gente primeiro precisa entender o que é agrupamento, o que é individual. Né? Perfeito. Então, hoje, individual, no padrão novo, individual, o único multi-individual hoje que eu tenho, né? É o de 6 medidores monofásicos. Na verdade, são 2. Tem um para o bi, que eu vou falar agora, e tem um para o mono. Então, hoje, até 6 individuais mono, a norma é Brasil. Tá? Dentro da norma, isso o pessoal, depois você frisa isso, tá? Porque a gente tem um problema seríssimo com isso. Pessoal, a norma é Brasil. Você Só sente. Só que dentro da norma tá bem claro, tem entre parênteses, Enel São Paulo, Enel Ceará e Enel Rio. Sempre vem lá os asteriscos. Sempre vem. Então, assim, o pessoal se perde e às vezes pede a gente medição indireta na baixa. E a gente não tem isso, tá? Até mesmo para subterrâneo tem umas condições diferentes. Exatamente, Então, assim, quando tiver lá a medição indireta, pelo amor de Deus, tá escrito lá, São Paulo. Então a Enel não trabalha com medição indireta. Então, voltando lá ao agrupamento, então, como a gente tinha muita coisa do ampla chip, então a gente pediu para deixar esse multi-individual. Porque não tem sentido ficar ligando agrupamento em área assim de baixa renda. Né? Então, permaneceu hoje como individual até 6 medidores monofásicos. Ou seja, eu tenho uma vila, uma pequena Não vila. precisa de barramento. Ou seja, tem um muro e você sai com um ramal para o medidor 1, um ramal para o medidor 2, ou seja, como se fossem 6 casas separadas. Não tem uma área comum, vamos dizer assim. E você só aceita isso até 6 medidores monofásicos. Até 6 medidores monofásicos, tá? Aí a gente está entendendo agora o que é agrupamento, o que é individual, tá? Então, isso ainda para mim fica sendo como individual, não é coletivo, Ok. tá? No padrão, não tem nenhum asterisco dizendo que não tem que apresentar projeto para isso, tá? Não tem. Tem uma nota 5
Onde ele coloca a notinha 5, tem que apresentar projeto. E a gente percebeu bastante isso quando a gente recebeu a norma. Nesse individual, ele não tem essa classificaçãozinha 5. Esse ponto é muito importante. Porque assim. Próximo podcast tem que trazer o quadro, porque tem desenho, tá? Não, Professora Sauro Borges, a gente parte do conceito da coisa. Isso que é muito importante, porque é aí que a gente aprende qual o raciocínio da norma. O agrupamento, aí a pergunta é agora, né? Até ter que raciocinar aqui um pouco para estruturar bem. Quando você diz é ou não é agrupamento, você está partindo do princípio de que a norma diz que a partir daquela quantidade tem que ser um agrupamento, e aí a gente vai para o conceito técnico do que é agrupamento, que é o fornecimento através de um único ramal, Isso. certo? Exatamente. Ou você está falando de alguma outra coisa, porque o que eu estou entendendo você dizendo é, por exemplo, até 4 medidores 38K kW, a gente poderia não ter um agrupamento, ou seja, eu sigo a norma de atendimento individual para ligar cada um desses 4 medidores, ponto. Esse é o entendimento. A partir disso, eu tenho um ramal único e aí eu configuro um agrupamento tecnicamente e também em termos documentais. Isso. Então, vamos lá. Eu vou voltar. Entendeu a pergunta? Vou dar um passinho atrás, porque a norma, quando fala até, esse até me arrebenta. Esse até. Então, vamos lá. Porque eu... Então, vamos lá. Vamos lá. Esse até é a parte, isso é horrível. Ó, vamos lá. Um trifásico, 2 bi, não é agrupamento. Posso pegar o negocinho aqui? Porque... Então, vamos lá. Não, eu tenho que desenhar enquanto penso, senão não Vamos lá. direito, cara. Até 3 bifásicos de 63 amperes, tá? Eu entendi. Até 3. Mas isso, aí eu vou te fazer uma pergunta. Aí você tá falando da norma antiga ou da norma nova? Eu tô falando da nossa. Norma nova. Tudo nova. Então, isso norma, gente, olha aqui. Isso aqui, nova norma E ela já tá publicada. Spoiler. já está publicada. Não, a gente tem que deixar claro que... Deixa eu te explicar uma coisa. Você falou que já está publicada. Deixa eu te explicar como é que o projetista funciona. Ela não, tá? Ela trabalha do rito certo. Os outros, eu inclusive, não. Como é que é? E fechamos uma obra. Um projeto novo. Se for uma concessionária que você nunca trabalhou, você ainda dá uma olhada. Se for uma que você já trabalhou, não interessa se você trabalhou nos seus 80. Você ainda tá com aquele padrão de 80. Aí você desenha e projeta, aí entrega lá para a concessionária. Aí você vai dar o pau. Aí quando você dá o pau, Alessandro, Não você entendi. ticou meu projeto. Ele não sabe nada. Aí Ixi, você vai descobrir que tem uma nova. Entendeu? Então, a gente Então, só mas vai olha só. O 2025, novembro, tá? Chegando qualquer coisa. Assim, a nova, quando há uma publicação, quer dizer que você pode utilizar e eu não posso embarrear você. Sim. Eu não prazo de 6 eu meses, não né? posso exigir que você utilize aquilo, ok? Sim. Hoje a nova norma, ela tá publicada, passa a vigorar na primeira semana de 2026. Então, em 2026 já é obrigatório. É obrigatório. Então, hoje, você querendo ser beneficiado, ou se você achar que alguma coisa lhe beneficia você, você faz ali dentro e eu tenho que aceitar. Não, no final de ano, ninguém vai fazer projeto no final de ano. Fica sossegado. Vamos Então, assim, focar no Se futuro. quiser, vai acostumando já que Aí, 2027 é logo ali. Eu não sei se eu tô. Eu tô só aproveitando porque a gente tem. Isso aqui é uma oportunidade única. E se eu for falar do velho, é como se eu não tivesse. Exatamente Então, isso que a gente Aí vamos lá. precisa Eu tenho 2 trifásicos. Já é um agrupamento. Já é um agrupamento. Show. Aí, ó, eu não consigo atender você com um ramal individualizado para os dois. É um- Caixinha de barramento, Sim, e divisão. medidor 1, medidor 2. Beleza. E isso eu tenho agora 3 bi. É Caixinha de barramento. agrupamento. 2 bi. Não, aí eu consigo te atender individualmente. Então 2 bi é o individual. Viu Exatamente. quanto eu chamei? Porque senão minha cabeça não funciona. Isso entendeu? não está na norma, tá? Na interpretação nossa aqui em Rio é essa. Tá bom. Ok? Vocês vão olhar, então. Porque me corrija E quantos mono? 6. 6. Individual, É desse individual. Eu ia fazer pelo número de fio, mas não funcionou o número de Você vai entender errado. A categorização, vamos usar assim, categoria, que é isso que o Vinícius está fazendo, criando categoria. Que aí você tabela e aí todo mundo entende. A categorização, ela tá feita pela quantidade em função do número de fases. Não tá feito por carga ou por... Isso, agora vamos lá. A gente está falando de agrupamento. Assim, o debate aqui é um entendimento para saber o que é agrupamento e o que não é. Aí eu volto naquela questão dos 38 kW. É aí que você me deu o pau. Isso.
Exatamente. Então, agora a gente vai falar da apresentação do projeto, que foi a primeira pergunta. Mas Sim, mentável, aí né? ela vai aparecer como determinante em função da apresentação de projeto, não em função do que vai configurar um agrupamento. Exatamente. Ou seja, o que que é um agrupamento tecnicamente falando? Eu paro de ser atendido português claro, individual. Cada um tem um ramal, cada um chega com um cabo lá da distribuidora. Agrupamento tem um ramal só chegando da distribuidora, com um barramento, e dentro desse barramento eu vou distribuir o fornecimento de energia. Aí tem que ter proteção, papapá, aquela coisa toda. Então, eu tenho, resumidamente, até 6 monos eu posso, 2 tri, 2 bi. 2 bi. é porque você botou 2 tri aí primeiro. Não, 2 tri não pode. 2 tri, a partir de 2 tri você Não é não minha- pode, é individual, e 2 bi, ok. 2 bi, ok. É Tá. isso. E aí, peraí. Muita calma nessa hora. Deu branco das perguntas. Ah, lembrei. Eu não tenho problema em reconhecer minha ignorância mesmo, não. Qual a carga máxima do bi que eu tenho na Enel? Hoje ampliamos para 63 amperes. Esse 63 amperes era só rural. Aquele MRT, tá? Monofásico, ok? Ainda temos isso aqui no Rio? Tem. Então a gente usava esse para 120 com 200, se não me engano, 240, 120, né? MRT. E a gente só permitia o bifásico de 63 amperes para esse público. Hoje a gente trouxe para a área O urbana. 63 dá mais ou menos 15 kVA, mais ou menos. É isso aí. Aí, beleza. Então eu tenho 2 bi, vou ter, fazendo conta de padeiro, 30 kVA, não cheguei no 38. Nem próximo. O individual... Não precisa, não Ah. precisa. E o individual, qual é o limite do monofásico? Desculpa, o individual. O monofásico, qual é o limite da N? 63 também? O monofásico? 5. 5 kVA. 5 kVA. 5 kVA. Então 5 vezes 30, Outra coisa também, tá? A tabela agora tá trabalhando com kilowatts, tá? Aí Não é mais kVA? Bom, mas aí que você tá falando, a tabela tá em função, se ela tá em quilowatt, ela tá em função de carga instalada? Que Carga carga é a instalada. demanda. carga instalada. É isso. Então a gente aceita, tá? Diferente, hein? Aí Vai, acho eu que posso só avançar um pouquinho só para. Você que manda. Então vamos lá. Hoje a casa é sua. Para padrão coletivo, a gente não está exigindo mais que você use a norma da Enel. Se eu não me engano, é a 263. Você que é projetista, me ajuda. Para fazer o Aquela cálculo de norma que demanda. tem o cálculo de demanda é a 263 ou 253? Ela só sabe... 253. Pode te deixar 253. irritado. Pode te deixar irritado. Ela só sabe... Lembrei, Gabriel. Não. Lembrei. 253. É muito número. Ó, vamos lá. A 253. Que isso. A 253 te dava um parâmetro de como você faria, né? O seu aí tem lá máquina de solda, Uhum. se for apartamento residencial Next. por cômodo, ok? Todo mundo usa isso e a gente obrigava a utilização dessa norma. Essa norma ela foi descontinuada. Você não usa, não acha. Então essa A gente hoje eu não pediu- tenho norma. A gente pediu para colocar ela no site enquanto o padrão novo tivesse ainda, o antigo, desculpa, o padrão novo tivesse ainda. Mas isso não é recente não, é? O quê? Isso que você acabou de falar, dela ter sido descontinuada, dela ser retirada. Então, ela foi retirada, aí a gente ligou pro pessoal lá da base. Foi louco? A gente ligou pra lá, gente, não faça isso, o padrão tá rodando ainda, padrão antigo, não pode. Ah, pai, mas não. Aí voltaram pra... Porque senão, Voltaram. isso aconteceu, as pessoas ficam sem referência. Não, E- voltaram. Norma nova eu posso É. dar o cálculo de demanda que eu quiser. Se você quiser usar os da Light, o problema é seu, da CEMIG. E se eu quiser Se você usar quiser o os Vinícius, Airão, se eu quiser usar o 253, ele tem que ser coerente, claro. Você tem que mostrar lá a demanda direitinho, fator de carga. O que, Eu você, posso- o que- eu o que a norma BNT exige de você. tá. você tem que Então colocar. se eu pegar, se a 253 for descontinuada, eu chego lá, baixo a 253, tiro o logo pode. da Enel, não, eu boto o meu. Não. Norma Vinícius Airão, norma. Meu Deus, gente. Assim, Eu Vinícius, tenho... Ó, vamos lá, vou voltar a moderar. Vinícius, olha só, a gente aceita, tá? A gente aceita. Inclusive, quando você utiliza, ao invés de kilowatt, usar o KVA, a gente aceita na norma antiga. Não tem problema. Exemplo, o que está acontecendo hoje? Que é porque eu estou falando para você de individual e coletivo. Estou alternando aqui. Na individual, a tabela está bem claro lá e já está valendo, tá? Kilowatt. E aí, hoje é muito fácil, pô. O cara sai somando tudo, não precisa fazer nada, e na tabela tal, ver ar-condicionado, até 10, não vê isso. O cara soma tudo e o final é o que interessante? Você quer um trifásico de quanto? Não é isso? Sim. Todo mundo quer isso. A gente fez a conta mas- contrária, né? Qual o trifásico que eu quero, Exato. eu crio a carga pra cair do meu trifásico. Ô, Sempre fala isso essa não, conta, Vinícius. gente. Mas sempre foi. Fala isso não. Tô na casa que é conta, eu quero 100 amperes. É verdade.
Mas não deveria, mas é verdade. Então hoje ele soma tudinho, vai somando o liquidificador, ele somou o quilowatt, igual a tabela que nós temos no site. A Mas tabela foi individual. deixa eu te fazer uma pergunta, então. Então, a carga que tá tabelada, ela já considera algum fator de diversificação da distribuidora? Não. Rapaz, você arranjou um problema para as construtoras legal. Você fez que, do meu ponto de vista, vocês fizeram certo. Que essa responsabilidade de determinar a demanda Isso deu. Então você sabe que essas ações sempre vêm com um problema, né? Sim, claro que vem. Então a gente teve um problema sério, numa distribuidora nossa, e que fomos até responsabilizados por conta disso, porque a gente obrigou o eletricista, o projetista a utilizar a nossa norma e o negócio deu problema. Mas vamos lá, a gente sempre soube, né? Isso é até muito importante ser falado, que a responsabilidade técnica é efetivamente Mas do quando vai para projetista. Mas quando vai para o juízo, essa é a cabeça do juiz, não é? Mas, ou seja, sempre é orientativo, porque você não pode. Bom, agora Mas hoje já sei. Pode deixar, mas eu quero Porque pegar um gancho agora, não só para esclarecer o pessoal, porque eu acho que isso agora é importante, né? Eu vou ter que fazer um deparo numa outra só para facilitar, né? Hoje, eu vou dizer como é que era no passado há muitos anos atrás e mais recente também muitos anos atrás, né? No passado, quando eu pedia agrupamento de medidores num prédio, eu entrava com fatores de demanda, eu somava todas as cargas e faltava com fatores de demanda para cada coisa. Lá para os idos dos anos 2000, eu não sei as outras, mas pelo menos a Light, ela começou a me dar fatores por metro quadrado e fatores de intensidade, Hoje assim também, tá? que facilitava muito o cálculo e trouxe uma redução na infraestrutura para a construtora muito boa. Então lá em 2000 e pouco, quando veio essa nova adequação, saímos usando ela do Oiapoque ao Chuí, tá? E por padrão, nós projetistas, o que a gente costuma fazer? A gente tem um empreendimento para fazer, olha a norma da concessionária e segue o cálculo da norma da concessionária e dá uma olhada. Eu acho que tá legal, ok. Se a concessionária deu lá 200 kVA e eu acho que dá 250, ok. Mas se eu deu 250, a concessionária deu 200, eu passo com 200 e assim vai. Mas pelo que eu tô entendendo agora, eu não tenho mais nenhuma referência da Enel. Ela tá deixando 100% ao meu critério. Então eu, se sou um empreendimento com 200 apartamentos... O único critério que a gente está deixando é a faixa de kilowatt em relação ao disjuntor, só isso. Só isso. Ou seja, quem define, olha, eu tenho 100 100% de Eu carga. tenho 100 apartamentos. Se eu quiser botar, eu maluco, quero botar um fator de demanda de 0,3, eu construtora. Não, porque ele Deixa tem bem 1% claro, da agora tem que carga. ficar bem claro que existe. Alguém vai. Bom, Não, eu responsável é o projetista. ele vai pagar, ele vai fazer o cliente dele pagar. Não, por isso. sim, mas só para te deixar claro, para quem é construtor que está nos assistindo entender que, olha só, não adianta bater na porta da Enel, mas eu quero saber como é que faz o cálculo, que a Enel vai dizer o seguinte, você contrata um profissional especializado, que ele tem que saber de fator de demanda agrupar, É isso aí. e se você, por colega profissional, tiver precisando da construtora, reduz o cabo, né? Lembra-se que você vai responder para Exatamente. qualquer problema. E se superdimensionar o cabo também, que é o caso, né? O Superdimensionar é. do- Vamos supor que a demanda dele dá um transformador de 300, mas aí aquele fator que você conhece, que eu não posso falar aqui, o cara jogou o transformador para dois transformadores de 500 a seco dentro do prédio. Ele vai pagar por isso. Beleza, então tem cor de obra. Ou seja, tá na hora do projetista ser projetista. Exatamente. É só isso. Presta atenção, obrigada. Eu voltou a trabalhar com ele agora, cadê o escritório em Niterói agora? Coisa começou, ficou difícil. Obrigada, mas aqui só. Gente, eu tô pensando o pânico que vocês estão criando pros projetistas que Não, que não foram os de 100. Quando você pegar, né, você vai pegar aquele, eu não vou citar o nome, eu até podia, mas não vou citar o nome, porque senão puxam minha orelha depois que eu citei o nome de projetistas que não estão aqui, mas tem lá 3 ou 4 projetistas lá, escritórios de projeto, não vou falar mal não, gente, vou elogiar, que estão muito acostumados, fazem muito projeto, esse pessoal não precisa ensinar nada, ele já sabe o que fazer. Mas o grande problema vai ser nos novos entrantes, né? Quem não é profissional com pouco tempo de formado, que não está acostumado, que eles vão ficar sem base. Deixando bem claro, a norma foi descontinuada, mas alguém tem essa norma no pendrive. As pessoas têm projetos aprovados. Então, assim, vamos aceitar numa boa. Não, sim. Assim, de antemão, o que eu falaria para qualquer um, cara, se já tem uma norma anterior, usa ela.
E se não funcionar, tu usa o mais próximo. O que acontece? Eu não usaria a norma do Ceará ou a norma de Goiás. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Mas você faz, na última instância, você vai usar ou Light ou Energisa. Energisa Friburgo eu acho complicado porque ainda é um pouco diferente. Mas imagino que a carga de consumo, né, a forma de consumo do morador da região metropolitana, né, que é atendido pela Light, é muito semelhante ao consumo do pessoal de Niterói. Não há por que ter uma diferença muito grande, né? Então a gente poderia, em última instância, usar a A Light. gente chegou, inclusive, até a criar um fator desse, tá? Depois a gente tirou do quadrão. Tá bom. É porque, de fato, tem Eu não parte gosto da- desse fator, eu acho que vocês pegam muita responsabilidade. Sim, então foi Né? tirado, isso não foi É. diferente. Isso vai partir da sensibilidade do projetista, isso exige um certo grau de experiência E também, você sabe como é que é a experiência, né? para entender o que faz sentido, o que é 100 amperes, o que é 200 amperes. Eu acho que ter noção do que na é verdade, isso, o o que projetista- são, né? Não é o que é, não. Experiente, normalmente O o que projetista são. que errou antes, né? Esse é o detalhe. A experiência tá. E outra coisa, aí, só finalizando isso aí, então, até 4 medidores. Não passou de 38, não precisa de projeto. Tá, vamos lá, só pra gente. Pode pegar minha colinha aqui, se você conseguir ler minha letra. Não, eu não consigo entender nada. Eu botei aqui já. Vamos lá. 4 medidores. Porque a gente tem dois limites. A gente tem um limite Ah. para atendimento individual. Mas não precisa de projeto se tiver menos de 32 Tem 4 tri. Era justamente isso que eu ia falar agora. A gente tem dois critérios aqui. A gente não tem apenas um. A gente tem um para limite de fornecimento em termos de quantidade de medidores, o que é individual e o que já passa a ser agrupamento, que é coletivo. E a gente tem o limite em carga para quando eu preciso ou não apresentar um projeto completo. Exatamente. Então, são os dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a quantidade de medidores. Se eu falo de mono, eu vou até 6. Se eu falo de bi, 2, tri, 1. Não posso passar para 2, que já é um agrupamento, certo? Esse é o limite. Agora, quando a gente fala de projeto completo, a partir de 4, a gente tem que ter o projeto completo, certo? Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Nessa nova publicação, a gente tem alguma outra condição que a gente não precisa apresentar o projeto completo? Por exemplo, a partir de 4 eu tenho que apresentar. Mas e se os 5, 6 medidores que eu tenho tiver uma carga até 15, por exemplo? Existe alguma condição ou não? Não, Passou de 4, acima de 38, eu tenho que ter o projeto. não. Aí, assim, aconselho sempre, né? Ali a norma, mas a norma tem várias notinhas, né? Relacionada a isso. Por exemplo, eu falei para você aqui que 2 bifásicos, né? Você não precisa, a gente não precisa de abarramento, pode ser Uhum. individual. Só que a norma de ir lá, dependendo, vamos supor, você pode estar numa área, de repente de Niterói, ou uma área, né, uma área nobre que não tem um dispositivo tal que eu vou exigir isso de você. Eu posso exigir isso. Tem os casos especiais, né? exatamente. Por exemplo, tem motor até acima de X cavalos, né? Tem as condições. Mas seria exatamente isso. Mas são essas condiçõezinhas que tem lá, particulares. Mas foi o que eu falei aqui, não tem nada diferente. Certo. Bom, acho que, nossa, a gente falou bastante coisa, foi super produtivo. Eu vou encaminhar aqui um pouquinho para as perguntas finais. Não gostaria que terminasse, eu confesso. Mas já foi tudo? Já Não, a gente já deve estar em uns 40, nem ligo. 50. 49. Esse a gente vai estender um pouquinho. Vou pedir a licença aqui do. Vou usar minha autonomia como moderadora. Eu vou estender um pouquinho. Que eu gostei. Deixa eu pegar o gancho dessas cargas todas. Existe possibilidade de atendimento na Enel com mais de 75 kW, estou falando medidor único, tá? Com mais de 75 kW em BT, existe alguma consideração? Tem alguma call em rede subterrânea que seja possível? Nisso, pergunta de novo, porque eu quero responder bem claro. Bem claro. Existe lentamente, hein? Existe a possibilidade na Enel de ter atendimento de mais do que 75 kW em baixa tensão? Você da minha idade, você lembra daquele desenho do Pica-Pau que o cara fala assim, podemos jogar golfe? Aí o cara fala, não! Eu nem sei que tem. um Pica-Pau! Não, eu não sou do golfe. Não podemos. Não. Zero condições. Sem chance. Sem chance. Salvo
Eu sabia que tem um salvo, né, Manilson? Mas salvo alguns casos na cidade imperial, né? E Você tentou. então, lá a gente ligou o Teatro Imperial lá com 600 amperes. Não tem jeito. Não tem. Eu cheguei lá cheio de raiva e falei, não, tem que botar a subestação, tem que ter um espaço de 9 metros quadrados. E o cara tá escutando eu falar, o dono, o cara lá do teatro, administrador. Vamos abrir a porta aqui pra você aqui. Aí quando abri, pediram cuidado lá pra abrir a porta, senão é esfarelar a porta. Abriu a porta, cara, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, esquece que eu falei. Não, ou seja, são casos específicos. Arquitetura barroca. Meu Deus. Sai do jornal. Ele não derruba. Não, mas aí não adianta tentar mandar um migué de que não é tombado, não. Documentozinho do EFAM. Entendi. Não, mas eu gostei. Arquitetura barroca. Vou começar a utilizar. Vou visitar o empreendimento com arquitetura barroca. Bom, gente, olha lá. Falando ainda de limite de atendimento, que eu gosto da parte de... Porque, assim, efetivamente, quando a gente fala de limite, é o que vai determinar se o projeto vai ser aprovado ou reprovado e onde gera mais confusão do meu ponto de vista. Então, quando a gente fala de limite de atendimento aqui, eu gostaria de saber quais são os limites de atendimento da Enel para... Vamos colocar mais claro, assim, mais simples. Quando é que eu preciso de um transformador próprio e quando não? Quer falar qual o limite para atendimento através do redistribuição aérea direta, Sendo mais simples, quando é que o cliente tem que ter um transformador no espaço cedido e quando não? Qual é o limite para isso? Então, pessoal, vamos lá. De novo na nova norma. Perfeito. A nossa antiga norma, ela permitia, isso vai criar um descontentamento, tá? A antiga norma permitia, a norma antiga, ela dizia o seguinte, até 150 kVA, obrigatoriamente aéreo, ok? Mas eu quero subterrâneo. O que a gente fazia? Colocava o poste lá fora e aí ia por sua conta o cabo, o ramal de entrada, que não é barato. Mas aí a construtora, vai ficar bonitinho. Ia lá e passava esse cabo. Então, até 75, na norma antiga, eu fazia para agrupamento. Não estou falando de individual, tá, gente? Pelo amor de Deus. Individual é aéreo. A Enel não tem individual subterrâneo, salvo a Cidade Imperial, tá? O centro histórico ali, o lado ímpar, o do Imperador. Tem outros também, Paraty, mas é bem pouquinha. Mas, assim, então, até 150 kVA, no padrão antigo, aéreo. Se o cara quer subter aéreo, eu dando cabo, ok? Sim. Até Porque depois é conveniência do pessoal, isso, até lá. Até a proteção geral, a cabeça da chave. E aí, com essa nova norma, todos os ramais são aéreos em rede aérea. Eu não tenho mais a opção, que até do cliente saber a forma que Não, opção de poder. olha só, aí a gente vai pedir para conversar na Enel São Paulo, a gente vai conversar sobre isso, tá? Mas você tá falando que vale uma. Mas o que vai valer na primeira semana, você vai olhar na norma e não tem Enel Rio ramal subterrâneo. É rede aérea. Tá. Rede aérea. Inclusive 300 kVA com 4 cabos de 70 milímetros de alumínio. E aí, quando foi esse... Fachada ou estrutura própria que você vai criar lá na frente. Ela Comprovadamente com RT civil, direitinho. Ponto de ancoramento. Ponto de ancoramento. Exatamente. Ponto de ancoramento, o ponto de entrega vai ficar ali, né? Tem Que é no ponto... É o ponto de conexão. o ponto de conexão, que é a chave geral. Aí tem umas regrinhas lá, não pode ser... Tantos metros. Tantos metros, tá lá. Mas quando é que esse transformador, ele é do... O transformador não é do cliente, né? Até corrigindo aqui, o transformador não é do cliente. Quando é que o transformador tem que estar no espaço cedido pelo cliente? Qual é o limite? Então, Porque a gente já entendeu aqui que ele vai ser sempre aéreo, em rede aérea, entendeu? a gente conseguiu trazer isso para o Rio, tá? Que era uma característica do Rio, tá? E conseguiu trazer essa potência. Então, até 300 kVA continua sendo aéreo e transformador externo na via pública, tá? E passou de 300 internamente. E aí, para os novos, é feito na modalidade autoconstrução, tá? Tá bom. Daí vamos... Nossa. Aí eu
puxar Meu, minha lembrança. Agora 55. agora me refere de podcast. Até 300 kVA é atendimento diretamente pela rede de Quando você fala em distribuição. 300 Tráfego. kVA, esse limite nós estamos falando do agrupamento total, incluindo a potência do serviço ou não? Esse é o limite de 300. incluído o serviço. É ramal, né? Demanda do ramal. Um caso, por exemplo, que a gente tivesse, estou botando um número aleatório, tá? 200 kW do kVA para todos os apartamentos e o meu serviço fosse, por exemplo, 100 kW. Há muitos anos atrás, pelo menos, a gente recebia um ramal de BT com trafo da Enel no poste e eu fazia uma simplificada para o meu condomínio. Hoje, isso ainda é possível ou não? Entendeu o que eu tô falando? Do coletivo, o meu condomínio tem mais de 100 kW. Isso. Aí sim, mas tem mais de um medidor, né? Não, eu tenho um medidor pro condomínio só. Ah, o medidor pro condomínio. O meu condomínio tem uma carga de... Pô, tem piscina, churrasqueira. Não, sim, mas quando você falou condomínio, Eu falo um medidor de serviço. não, sim, mas atrás depois assim, junto com o medidor de serviço tem mais medidores, né? Então, a gente tá falando de agrupamento, né? Agrupamento. Mas eu tenho um caso que os demais medidores têm uma carga de 200 kVA e o meu condomínio sozinho tem 150. Perfeito. Os demais medidores têm 150 e o meu condomínio tem 100. A soma daria 250. Você me atende no trafo de 300 e aí você vai me entregar mais de 200 amperes no meu condomínio ou não? Você vai me obrigar o condomínio a ser atendido em média atenção, sabe? Fazer essa maldade. Passou na minha cabeça agora. Porque a pergunta é, eu consigo se visualizar a medição de serviço da medição do Não, então, vamos lá. Eu participei de outras reuniões e, na verdade, a gente era instigado a falar isso. Eu não oriento a isso a ninguém. Deixa bem claro isso, tá, Gabriel? Isso não é posição da distribuidora. A gente não fiscaliza isso. Mas, assim, o que o pessoal vem fazendo, vem pedindo um serviço 2. Entendeu? Entendi. Para poder burlar o juízo da demanda. Fugir do grupo A. Então, Mas então isso é possível, né? a gente não tem como fiscalizar, pô. O É. cara pede o serviço 2. Quer dizer, eu tenho caso em Niterói, onde o condomínio fez um contrato com a Nextel ou com a TIM de botar uma torre lá em cima e o cara pediu mais outro 200 amperes Mas lá na frente. o fato é, então, vamos lá, raciocinando. A resposta para a pergunta dele é sim, né? Porque senão, se a gente não pudesse fazer isso, Individual, porque Não seria te mais entrego normal. mais, não te entrego mais. Na verdade, o que eu ia, se você pedir para mim uma resposta formal, eu vou dizer para você montar uma subestação interna separada do agrupamento, eu vou te entrar com o segundo ramal. Ou seja, são dois ramais. Mantém o que Você continua com a baixa tensão lá, sendo atendido o serviço com os demais consumidores da unidade, e por você, serviço, ter passado de 75 por qualquer motivo, sei lá, se criou uma sauna e, enfim. E aí, meu amigo, eu vou responder para você se desvincular do agrupamento, porque eu não vou te atender A aqui e nem B, indireto. Você vai ter que criar uma subestação independentemente do serviço e eu vou entrar com uma entrada de média para te atender. Isso, não, correto. Agora, se você me apresenta um projeto e não faz essa pergunta, dizendo que você tem um serviço 2, Vocês também Tem como saber. não olham. Perfeito. E aí, Mas isso realmente abre esse precedente, perdão. É. Para a pessoa. exatamente. abre uma pergunta. Aí eu não tenho 300 agora, né? Meu empreendimento é tão grande que eu preciso de 500 kVA, somando todos os agrupamentos. E aí... Você tá no serviço ainda não, né? Não, agora já tô agrupamento total. Ah, tá. Novo, prédio novo. Ok. Quando eu somar apartamento e serviço, tem, sei lá, 300 unidades de apartamento. O 300 kVA que se botaria no poste Não atende. é um 500. E aí eu vou ter que ceder um espaço e vai ter uma subestação no interior do meu empreendimento. Isso. Essa subestação, eu te cedo só o espaço e você monta e você faz manutenção? Ou não? Eu projeto, eu monto e te dou? Ótima pergunta. Aí a gente já tá até entrando no próximo podcast. Vamos esse agrupamento. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Mas é total pertinente. Você pode querer o atendimento pela Enel, mas aí você entra em projetos especiais. O prazo eu determino. Você aceita ou não? Ok. Ok? Beleza. Mas você pode fazer por autoconstrução individual. E eu te dou. Sim. Eu te dou Transformador homologado, eu te dou o trafo. tudo.
até o ponto de entrega é a cabeça da chave geral. Então você vai me doar ramal de entrada de média, disjuntor geral de média, relé, É TC, incorporação. TDE. Exatamente, incorporação. Vou fazer a escritura, eu que faço a escritura, vou fazer a Incorporação. escritura. Transformador a seco, homologado, cabo de baixa tensão também, eu vou incorporar. Entrou, chegou na sua chave geral, acabou. E nos dois casos, ou você construindo, vou eu te doando, é propriedade sua, a manutenção depois disso. A manutenção é minha, a especialidade é minha. Aquela coisa antiga que nós tínhamos, né? Eu e você pegamos essa época. Que, na verdade, quem operava e fazia a manutenção da subestação Era o cara, era Venâncio. É exatamente isso aí. Isso não existe mais. Isso é o análogo que a gente faz em outra concessionária, mas com autoconstrução. E aí, se eu precisar dos regulamentos, das normas técnicas para fazer essa autoconstrução, essa doação, eu também acho no site ou eu teria que Então. solicitar? Você tem a 279, a especificação técnica 279, que trata de autoconstrução de rede aérea, que a gente faz uma adaptação para isso. A gente faz uma adaptação. Mas você vai falar assim, mas eu tenho obrigação de saber disso? Não. Quando você der entrada, nós vamos chamar você e vamos explicar isso para você. Tá, para mim, melhor. Aí, uma outra coisa importante também. Toda medição agrupada, todo projeto de medição coletiva que passar de 300 kW, o responsável técnico ele tem que apresentar também o projeto da subestação. Ah, Ok? Não é grupo A. Às vezes, a Juscelene Pega de grupo. não, mas às vezes confundia. Não, isso não é A, não é A, é B. Não, mas a subestação que vai ser de propriedade sua. Isso. Mas aí eu faço um projeto pro forma, porque é para o seguinte: teoricamente eu vou te doar, ou você vai construir ou eu vou te doar. Uhum. Esse meu projeto que eu tô fazendo para você é um pro forma, ou seja, só para dizer que tem, e depois você, Enel, já que aquilo vai ser de propriedade tua, você vai fazer o projeto real que você vai aplicar ou não? Não, Eu acho você já faz o você- projeto E você vai seguir o mesmo. Exatamente. Eu vou seguir seu projeto, vou comentar seu projeto, vou aprovar, ou vou Eu- reprovar, ou vou ressalvar, mas você vai ter que apresentar o projeto normal, igual você estivesse apresentando para o individual. A única coisa que a gente pede, a única coisa que é diferente nesse processo do individual, do média tensão particular, é que a gente não exige e nem quer que você instale o conjunto blindado. Porque a gente não tem código para isso ainda. Bom, aí a gente vai acabar entrando na média tensão. Beleza, não vamos entrar na medição. Então, minha pergunta muito importante você fazer para ele. Você sabe qual é a pergunta muito importante? Tem uma muito importante. Tem algumas aqui ainda A pra gente ser faz um brief e feitas. ela não acompanha a minha jogada. Qual é a mais importante fazer ele agora? Já tá indo pro final, porque você não pode acabar antes dessa pergunta. Ah, não. As mais importantes é as que tem aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se você vai acertar que tá na minha mente. Bom, deixando até novamente aqui a deixa pro pessoal, que a gente vai ter um episódio só de média tensão. Então, por isso que a gente tá dando esse pause aqui nesse assunto que tá realmente muito interessante. E eu ia entrar agora, vou entrar agora, voltando mais para o ambiente da BT, do atendimento individual, das novas normas, em material padronizado. Não era isso que eu não queria, não. É essa que eu vou entrar. Eu sei, eu não sei. Então, porque eu acredito que isso seja muito importante, principalmente para os novos entrantes, para os novos projetistas. Quais são hoje, como as caixas hoje se dividem em função das categorias de atendimento? Ou seja, trifásico, monofásico, ou até 100 amperes, ou até 200 amperes. Você já falou uma coisa muito importante, que é um fator que diferencia muito a Enel de outras distribuidoras. A Enel não trabalha com medição indireta. Então, assim, quais são esses materiais e o que a gente tem de novo em relação a isso? Então, em relação às caixas, a Enel São Paulo, quando fez a norma, a Enel Brasil, desculpa, falando em São Paulo, porque vem de lá, né? A Enel Brasil, quando formulou essa norma e pediu, claro, o comentário nosso aqui do Rio, eles mantiveram todas as caixas que já existem aqui no Rio. Então, as caixas que já existem no Rio, elas permanecem. Trifásico, caixa de policarbonato trifásica, aquela até 100 amperes, diferente da Light, que usa CM não sei o que lá, CPG não sei o que, a gente não tem isso. A gente classifica assim, caixa de policarbonato para trifásico até 100 amperes, que também serve para bi.
Então, essa caixa, ela permanece para o individual. O que entrou de novo, né? Entrou de novo foram os modulares. Hoje, até você pode fazer um modular até 30 medidores. Então, hoje, até 30 você pode fazer no modular, naquela caixa de policarbonato modular, que é bem quadradinha, não tem Uhum. né? Que é com o fabricante. É, o fabricante Homologado. específico, o barramento ali dentro, interno, barramento do tamanho das caixas, assim, E de 100 a 200 amperes? É de com 100 a 200 amperes é a mesma caixa de 200 amperes. Que Certo. existe antes. Ou Já existe seja, antes. nós temos 3 opções. Nós temos de atendimento até 100 amperes policarbonato, de 100 a 200 amperes também, e eu tenho a terceira opção, que é o modular, para qualquer um desses grupos. Exatamente. E aí você esqueceu de uma que é a monofásica, né? A monofásica é a pequenininha que já vem Sim, já claro. vem com o disjuntor incorporado. Sim. E de bi para cima, né, até de bi, vamos botar aí de bi de 50 amperes até trifásico de 200, o disjuntor é numa caixa separada, virada para o lado de dentro da unidade. Perguntas de Ou desculpa, lá de fora. perguntas de imbe de imbecil agora. Eu tenho uma caixa de 200. Me mudei, outra pessoa pegou, fazendo uma redução de carga. Posso deixar a caixa de 200 com medidor de 100 ou preciso trocar a caixa? Não tem problema nenhum. Para baixo, Desde que ela esteja em perfeito estado de conservação, normal. os fabricantes são pré-homologados, né? Eu tenho Sim. eu não posso chegar lá e eu, Vinícius, abrir uma fábrica de caixa lá. Não. Eu não posso vender sem antes ir homologar lá na Enel. Homologa. Então, e a lista de homologados está lá no site da Enel. Tá no também. site da Enel. E nós falamos de caixa plástica para individual. Existe caixa metálica para medição individual? Então, a nova norma, aí já tem que ir mais a fundo na nova norma, tá? A nova norma tem umas caixas diferenciadas lá. A gente acha até que tem a caixa Tá. metálica, mas a gente tem Mas que... a regra é: consulte a nova norma Exatamente, e se existir, é óbvio, também Ela tem toda a especificação lá. também, mas também já pré-homologado, né? Exatamente. O cara, exemplo, ele olhou lá na norma a caixa metálica de tanto por tanto, tal. Pô, ele vai na lista de homologados, vai estar lá. Pô. Tá. Tem um fabricante lá. Não, senão o cara vai na Obra Max e, pô, tem uma caixa igualzinha, mesmo tamanho. Exatamente, a caixa 30 por 30. caixa de comando, caixa de comando. Na proteção geral, O 4 pessoal acha que a caixa de comando resolve tudo, já reparou, né? Não, deveria resolver, vocês é que não aceitam. Ai, ai. Bom, gente, o papo tá muito legal, a gente sabe disso. Importante. Mas já se encaminhando para o nosso final aqui, para a gente fazer as discussões finais, eu vou fazer a pergunta. Você tá certo. Claro que tá Se você vai certo, mas eu tô moderando, você acha que eu não sei? Vamos lá. Acho muito importante a gente falar sobre uma modalidade que é já empregada em outras distribuidoras, mas que gera muita dúvida na NURJ especificamente, justamente pelo fato da gente ter uma norma país que tem as exceções, né? Como que funciona hoje para a gente utilizar medição eletrônica, a medição que é o famoso SLMC Light, que seria o Depara, né? Como é que funciona isso na Enel hoje? Hoje eu posso, né? O que é isso? Quando isso é aplicado? E quais são as previsões de implementação desse tipo de sistema? Então, Gabriela, isso a gente teve uma reunião há pouco tempo com uma grande construtora, tá? Aqui do Rio. Eles chegaram até a apresentar um projeto de medição eletrônica, tá? Medição no andar. O padrão, a nova norma coletiva, ela já prevê isso, tá? Só que, infelizmente, aí que fica bem claro isso. É bom que o pessoal tenha acesso a esse podcast e pegue essa fala. Não está liberado com o Rio de Janeiro. Então, assim, se o empreendedor está com a expectativa de já lançar o seu empreendimento com medição no andar para Enel Rio, a gente não tem previsão ainda. A gente não tem liberação do protocolo para fazer essa leitura remota, para fazer as leituras pelo concentrador. A gente não tem esse protocolo ainda. Não está liberado. Prédio com 20 andares, 240 apartamentos, são 240 medidores no térreo, 240 prumadas subindo, não tem. Infelizmente, E a gente não tem esse conceito de totalizadora, né? Então. não tem.
Então, independentemente do número de blocos dentro de uma incorporação, a gente tem a mesma filosofia. A gente tem ponto de entrega, ramal de conexão e ramal de entrada, proteção geral e proteções parciais. Exatamente. Não, Perfeito. não está liberado a eletrônica ainda. Quer adicionar a sua pergunta? Não, pergunta é essa, você Poxa, entendeu? pessoa tem que ter paciência, gente. Mas o pessoal está estudando isso, tá? O pessoal está estudando a essa liberação. Porque o impacto de custo De é custo é razoável. Não só de. E não só Inclusive, está sendo provocado externo, tá? Sim, provável que seja realmente. Porque não só o custo de material, para, sei lá, 6, 8 andares, o maior impacto 8 apartamentos por andar, o maior impacto é de material. Sim. Mas quando você pega empreendimentos mais altos do que esse, ou com mais unidades por pavimento, porque você acaba tendo que ter um shaft absurdo, e você tem um problema, que aí você tem essa passagem em eletrodutos individuais, porque eu não posso pegar não é que eu não posso, né? Mas eu vou piorar muito. Se eu pegar uma eletrocalha, um shaft, e passar todos os Meu. condutores, o fator de agrupamento piora muito. Então eu me lembro que a gente chegou, você aprovou o projeto, acho que foi você que aprovou o projeto lá na época, por isso que o meu exemplo é esse, era um prédio de 20 andares com 240 apartamentos, e a gente executou o prédio todo, né? Eu não executei só o PC. Gente, foi uma loucura pra gente conseguir botar, quando saía do primeiro andar, eram 240 eletrodutos de 1 polegada, e era uma briga com o arquiteto, porque não tinha espaço para passar 240 eletrodutos, né? Isso faz um impacto grande, mas se não tem, por enquanto não tem. Bom, é muito produtivo esse bate-papo. Vamos nos encaminhar aqui para o nosso fechamento. Vamos continuar essa conversa em média atenção nos próximos episódios. Eu gostaria agora que vocês aproveitassem o espaço para deixar a mensagem final de vocês, o que vocês gostariam de passar para a audiência, quais são as perspectivas de melhoria de normas técnicas. Bom, é justamente esse apanhado do que vocês gostariam de deixar como mensagem desse convite que nós fizemos para vocês. Olha, eu digo que eu fiquei bastante surpreso com né, com esse convite aqui. Eu acho que isso aqui que vocês estão fazendo é muito importante. É, pessoal, para o pessoal, público ficar bem ciente de que é muito ruim para a Enel Rio reprovar projeto. Isso gera reanálise para a gente, gera retrabalho para a gente. Então, assim, a nossa vontade, a gente está trabalhando para isso, né? Inclusive o Fabrício, que é meu responsável, né, da Enel, a gente está querendo fazer, vou até mandar um convite para vocês, a gente está querendo fazer um workshop sobre análise de projeto, de média, né? Inclusive vai ser lá em São Gonçalo, no auditório, Olha, e a esse gente convite também. e a gente está trabalhando. Então, assim, o que eu quero deixar é que a Enel vem trabalhando muito forte nisso, para que as coisas fiquem mais claras, né? E a gente está trabalhando também, que a gente vê que essa parte de o acesso, né? Assim, o que foi conversado aqui antes, em relação você falou que as pessoas veem, né? Ué, quem tá lá atrás? Pô, quem é esse cara? Pô, que eu não consigo falar com ele, que eu não. Entendeu? Então a gente está querendo desmistificar isso, né? Abrir mais essa conversa com o público, né? Para deixar as coisas mais claras, enfim. É, a finalização é essa, é dizer que a Eno está trabalhando forte para que as coisas aconteçam e aconteçam de forma legal. Tem prova disso que na semana passada, semana retrasada do feriado, a gente teve um evento também, só que aí no escritório que a gente tem aqui no Rio, né? Para o grupo A, exatamente para aproximar da cara. A gente botou o telefone de todos os executivos lá, em slide, enfim, para poder trazer para perto, humanizar, né? Não é a primeira vez que acontece um evento desse tipo que o Alessandro está comentando. Lembro que no ano passado a gente fez um evento só para falar de GD, tanto a parte comercial como a parte técnica no auditório Eu também, plan tá? E assim, o pessoal vem com as dúvidas e a gente vai se ajudando, né? O intuito é esse, é não reprovar, ajudar o solicitante a caminhar com o processo dele o mais rápido possível, porque pra gente é isso também, é menos retrabalho, a gente está entregando, tá
garantindo satisfação, né. Perfeito. A gente está tentando fazer isso para o B. No A, você já tem acesso, através do Matheus e da equipe dele. Então o Vinícius, hoje, se ele quiser falar comigo, se quiser tirar uma dúvida técnica de média tensão, ele fala com o Matheus, agenda um bate-papo virtual e a gente conversa. Então a gente tem um movimento da distribuidora no sentido de abrir um canal de dúvida técnica na baixa tensão. Isso é muito importante, muito relevante mesmo. Bom, Vinícius, qual a sua colocação final para nossa audiência? Pessoal, Matheus, Alessandro, em nome do Sinistal, muito obrigado por terem aceito o convite. O papo foi muito bom, acho que muito esclarecedor, né? Por associado Sinistal, né, boa parte dos nossos associados trabalham vamos chamar da forma antiga, né, dos projeto PC, então tem uma série de diferenças entre outras concessionárias, então foi muito importante. Também agradecer a Enel, reconhecer o trabalho que tem feito dessa aproximação, dessa comunicação, porque é difícil, a gente sabe disso, né? Ainda mais num local onde as normas não são feitas na regional, né? Elas são feitas a nível Brasil, então é óbvio, por melhor que seja a boa vontade do pessoal que está fazendo isso, ele não conhece a particularidade de Fortaleza, não conhece a particularidade daqui, então acaba tendo alguns ajustes que a gente tem que fazer. É muito importante aí a participação de vocês. Muito obrigado aí pela gentileza, pelos esclarecimentos, né? O Alessandro que deu aula. Devia ter Eu dado estava só no apoio emocional. não, você tava só não, pessoal, você deixa o homem aqui, vai o tempo todo. E para quem não tá nos assistindo, cara, eu acho que o melhor resumo aqui hoje é, gente, leia a norma. A norma modificou. A gente tem um hábito ruim no Brasil de não estar atento à norma, tanto norma técnica BNT quanto norma da concessionária. A gente que vive ou projetando ou executando, que vive disso, tem que estar com a norma na cabeça, em mente, sempre sendo consultado, né? O Alessandro deu algumas coisas importantes aqui, principalmente do fluxo de processo de aprovação, tem as suas particularidades, ou seja, a gente tem que instruir o nosso cliente, a construtora, que tem que fazer antecipar a obra do PC, porque senão, se a gente não fizer esses avisos à construtora antes, quando atrasar a obra, quando tiver uma série de problemas, porque alguém não fez o passo a passo, algumas vezes somos nós que não fazemos, a responsabilidade vai acabar caindo para o projetista, para o instalador. Então, muita atenção sobre isso. Consulte o site da Enel, já temos o spoiler aqui, janeiro de 26, a nova norma vai estar valendo. Então, por exemplo, eu que trabalho com isso todo dia, não sabia, né, apesar de ter um tempo que trabalho com agrupamento, não sabia que já tinha alterado a norma de PC, então tem que dar uma olhada. Aproveitem o final de ano, né? No meio aí, 24, 25, 31 primeiro, toma seu champanhe, seu espumante, e lê a norma, fica a norma do lado aqui, presentinho de Natal. E muito obrigado a todos. Aguardo com vocês no próximo podcast. Gabriela Rosa, brilhante moderação, não deixou a gente levar 2 horas. Agora você pode encerrar. Bom, gente, mais uma vez agradeço a vocês, em nome do Sinistal, por aceitar o convite. Reforço que é sempre muito importante, e aí eu falo como associado e falo como profissional também, que é muito importante gerar aproximação entre as instituições, entre os agentes do mercado, isso gera resultado de fato. Nem sempre é fácil, na verdade, quase nunca é fácil, porque tudo tem muito processo, são muitas variações, assim, é um processo cheio de variações. Então, é muito importante ter esse canal com vocês, porque de todo fato, nós somos multiplicadores, nossa audiência é multiplicadora, e com certeza só esse esclarecimento técnico que foi feito aqui, eu olho sempre por essa ótica, já vai render fruto para vocês. É algo que a gente não consegue rastrear, mas eu entendo que vai render, porque é X quantidade de projetos que vai deixar de ser retrabalhada, porque as pessoas estão entendendo qual é a métrica da distribuidora. Então, agradeço essa participação de vocês. Audiência, reforço que é uma série de vídeos, temos outros vídeos junto com os nossos convidados da distribuidora Enel. Sigam o Sindistal nas redes sociais. Nas redes do Sindistal, nós temos vários outros conteúdos sobre regras de distribuição, de fornecimento, aliás, de energia elétrica. Aguardo vocês no próximo podcast.